Olá, povo de Deus! Que maravilha estar mais uma vez aqui para juntos estarmos compartilhando mais alguns textos da Palavra do Senhor nesse projeto tão lindo que é a leitura da Palavra do Senhor em um ano. Antes de nós começarmos, eu convido você aí a dar um like, curtir, compartilhar, enviar para todos os seus amigos e familiares para que juntos possamos alcançar mais vidas para o Senhor Jesus neste lugar. Daremos início com o livro de Josué 3, que traz assim um momento tão crucial ao povo de Israel, que é justamente a preparação para a travessia do Rio Jordão até chegar à terra prometida. E aí esse texto nós vamos observar sobre a importância da fé, a importância da obediência, a importância de nós seguirmos as instruções, muitas vezes que nós às vezes não conseguimos seguir, mas como é importante seguir tais instruções dadas por Deus, porque são essas instruções que aqui neste texto nós iremos ver, que elas trarão milagres e esse povo aqui alcançará bênçãos sem medidas. Então vamos lá. O livro de Josué 3, ali a partir do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos toda essa preparação para a travessia. Nós vemos ali a partir do versículo 2, se você puder acompanhar, que 3 dias depois os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês vierem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Além disso, de toda essa instrução ali que foi dada nessa preparação para essa travessia, nós vemos a partir do versículo 4 e 5 justamente a consagração do povo, a reverência da santidade de Deus nessa travessia, onde o Josué diz ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. E nisso aí nós podemos ver, ele está ali realmente evidenciando que para fazer essa travessia era preciso que o povo se purificasse por conta realmente do reconhecimento da soberania, da santidade de Deus. A partir do versículo 7, nós vemos o reconhecimento e como agrada a liderança de Josué a Deus. Nós vemos que ali a partir justamente deste versículo ele diz que todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água perto da margem. E por aí vai. E aí o Senhor vai dando várias instruções e que dali em diante, do 9 ao 13, nós vemos ainda as promessas dessa travessia. Mas somente no versículo, a partir do versículo 14 e 15, nós vemos essa travessia tão miraculosa do Jordão. E ali o Senhor faz o cumprimento da sua promessa, abre o Rio Jordão, faz um verdadeiro milagre para que as pessoas ali passem de pés enxutos e façam a travessia para a terra prometida. E é justamente no versículo, a partir do versículo 17, ele diz que: então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó, enquanto os israelitas atravessavam pisando terra seca. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do Rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Um verdadeiro milagre. E é justamente esse milagre que continua no Josué 4, que é justamente que apesar dessa travessia toda, Deus, para que não fosse esquecido esse evento, ele pede e instrui a Josué que construa, erija, faça o levantar de um monumento no meio do rio, com 12 pedras que seriam recolhidas no leito deste rio, e a partir dali, por 12 homens de cada tribo de Israel, fosse levantado esse monumento, que seria não só para aquela nação, mas que fosse um memorial permanente, para todas as nações do mundo. E ficou dali em diante, nunca foi esquecido esse milagre que foi a travessia do Rio Jordão. Em seguida, nós veremos o texto de Jó 22, que é um texto que ele faz, que era um amigo de Jó e era o primogênito de Esaú. Ele faz um discurso assim de uma forma bem abrupta, insistindo em fazer com que Jó se arrependesse dos seus pecados, supostos pecados que não tinham evidências, mas afirmando que o sofrimento de Jó era justamente consequência destes pecados. E questiona a Deus sobre que ele seja o responsável pela justiça e injustiça das pessoas. E
outras coisas mais que nós iremos acompanhar. Aqui em Jó 22, a partir do versículo 6 e 9, você pode acompanhar aí na sua casa, nessas leituras, que eles fazem as falsas acusações a Jó, justamente como eu falei, desses pecados sem evidência. A partir do 11, nós já vamos ver que ele faz deturpações das palavras de Jó sobre Deus, né? Ele começa a insinuar várias coisas, como nós podemos ver aqui, ó, a partir do versículo 12, Deus está nas alturas do céu, ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta, será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio, como é que ele pode nos julgar? O que nós podemos observar aqui, a partir desse versículo 11? Que ele começa a julgar Jó por aquilo que ele tem simplesmente no entendimento deles sobre a situação em que Jó está passando e também o entendimento que ele tem sobre Deus. E nós não podemos ser dessa forma, queridos. Nós precisamos sempre ter um coração compassivo, um coração amoroso. Não podemos julgar as pessoas. E ainda esse julgamento é tanto que o próprio ele faz. Ele ainda dá o caminho para a restauração segundo ele mesmo, né? Que nós podemos acompanhar a partir do versículo 21 até o 30. Então ele vai dizendo aqui a partir do 22, desde que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o outro mais precioso não tiver valor para você e for como pó, as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro. E aí vai até o versículo 30. E aí nisso nós podemos ver, como eu falei anteriormente, é um discurso tão limitado e errôneo. É justamente sobre... Ele pressupõe que Jó está colhendo tudo aquilo que plantou, das suas maldades, dos seus pecados, sem evidência, como eu falei anteriormente, né? Porém, a própria Bíblia nos diz que Jó era um homem justo e que naquele momento ele está simplesmente passando por provações e estava tentando entender o porquê destas provações. E finalizamos com Atos 9, do versículo 1 ao 18, que fala justamente sobre a conversão de Saulo. Quem era Saulo? Saulo, ele era um fervoroso fariseu que perseguia os cristãos, justamente ali na parte de Damasco. Então, ele nesse texto aqui especificamente, ele estava saindo justamente para ir para Damasco, que era para prender mais cristãos. Só que ele não imaginava o que iria acontecer naquele lugar. Porque quando de repente veio uma luz e envolveu o Saulo, tornando cego. E é isso que nós vamos aqui acompanhar no versículo 3, onde fala que na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Então, a partir desse momento em que Jesus se revela a Saulo e diz para ele que ele se levante, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer, Saulo vai, se levanta do chão, abre os olhos, mas nada pode ver. Então os homens o pegam pela mão e levam para Damasco, e lá foi onde ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Porém, queridos, aqui nós podemos ver que a partir dali o Senhor fala com Ananias, que era um servo fiel, pede que Ananias vá até a casa de Judas, né? E quando chega lá, procure Saulo. E o Ananias disse que já tinha ouvido falar deste perseguidor, não entende muita instrução, mas o Senhor diz para ele que realmente ele vá, que ali no versículo 15 o Senhor diz a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. E aí nisso aí nós vamos ver que Ananias vai e cumpre essa instrução, mesmo sem entender. Mas o que nós tiramos desse texto aqui de Atos 9, 1, 18 é que o Senhor, ele olha para cada um de nós, não como nós nos encontramos hoje, mas sim como nós iremos nos tornar lá na frente. E assim, queridos, nós finalizamos mais um dia do compartilhamento da palavra do Senhor. Não deixe de curtir este canal, vá lá, dê o seu like, marque pessoas para que elas possam cada vez mais conhecer o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe. Até a próxima.